Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Prazer mais uma vez a gente estar junto, né? E essa semana a gente ganhou um reforço na 6ª dimensão, né? Então, acontece, né? O pastor Virgílio já estava lá, né? E a gente está ganhando alguns irmãos no céu. Então essa é a grande coisa. A gente, às vezes é como a gravidez, né? O Jesus falou que a mulher, quando ela está para dar à luz, ela fica triste, mas passando aquele momento de problema ali, ela fica alegre por, né, ter nascido mais um varão no mundo, né? E a gente, quando fica sabendo da doença e da partida, a gente realmente também fica triste, porque a gente é ser humano, né? A gente está nessa humanidade ainda aqui, então isso ainda nos abala, mas quando a gente lembra de onde é que a gente lembra que reino a gente pertence, lembra das promessas que nós temos, né? Então a gente fica feliz, né? Por ter um irmão nosso que não tem uma gota de câncer naquele corpo que ele está agora. E não tem um problema, não tem uma queda de cabelo, não tem nada, irmão. Um corpo perfeito, um corpo maravilhoso. Então, a gente tem que pensar assim, né? É verdade. A gente tem que... Essas promessas, nesses momentos, elas têm que se tornar mais reais para nós, né? Aleluia. Então, nós cremos que a crucificação de Jesus não é somente para cura e benefícios terrestres, né? Mas ela também salva a alma do cristão, né? Então, nós cremos que Deus... Muito obrigado, meu irmão. Nós cremos que Deus levou o nosso irmão e... Vamos regozijar, porque ele está passando um tempo muito bom agora lá, irmão. Muito bom. Nós vamos ter que trabalhar amanhã. Verdade. Ele não, ele está no descanso. É verdade. Então vamos ter isso em mente, né? Eu queria convidar vocês para abrir o livro de Lucas. É o 3º livro do Novo Testamento, fácil de achar. O livro de Lucas, nós vamos ler do capítulo 1, uma porção um pouquinho grande. Talvez eu leia só um pedaço e aí deixe vocês sentar, ou quando vem a gente lê tudo junto, né? Mas capítulo 1 do livro de Lucas, lê do verso 5 em diante ali. Tem algumas escrituras que eu quero ler hoje, eu quero tentar ler essas escrituras que eu tenho para ler aqui. Eu tenho alguns parágrafos para ler também, e eu quero deixar isso bem claro diante de vocês. E para isso eu vou precisar ler, então que Deus me ajude, né? Quantos acharam Lucas? Amém? Então vamos ler juntos, né? Vamos ler Lucas 1, verso 5 diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era filha de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porém Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, cobriu-lhe de sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João.
e terá prazer em alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Vamos encerrar aqui, e aí vamos orar. Vocês se assentam, eu vou continuar a leitura daí, tá bom? Vamos orar. Incline a sua cabeça, incline seu coração a Deus, tenha um pedido, deixe ele diante de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por o Senhor mais uma vez nos trazer na tua casa, Pai. Pai, nós estamos aqui, por uma semana difícil, Senhor, uma semana cheia de lutas, batalhas e guerras, Pai. Mas o Senhor nos trouxe, Pai, o Senhor nos levantou, o Senhor não deixou a gente caído ali, Pai, o Senhor esticou a mão e para nós subirmos um degrau a mais, Pai. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa a nossa falta de atenção, Senhor. Perdoa as coisas que nós temos feito de errado, Pai. Pai, nos ajuda a ser melhor, nós te pedimos, Pai. Pai, pedimos por esse culto que o Senhor abençoe a leitura da Tua Palavra. Abençoe os parágrafos daquilo que o Teu profeta nos disse, Pai. Senhor, abençoe a meditação, Senhor. Senhor, que eles possam compreender as coisas, Pai, e sair daqui melhores, Pai, como eles entraram, Pai. É como eu te peço, agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Vocês viram que esse rapaz aqui que estava aparecendo é um rapaz importante. Tanto era tão importante que ele era uma oração, né, de anos, já de Isabel e Zacarias. E eles tinham esse desejo de ter um filho, eles não tinham um filho. Eles tinham esse desejo de ter um filho ali, né? E existia ordens no tabernáculo para quem iria acender o incenso, tal hora. Tinha um incenso da parte da manhã, tinha um incenso da parte da tarde, tinha os sacrifícios diários que Israel fazia, tinha um monte de coisa que Israel tinha que fazer, a obra sacerdotal. E Zacarias era um dos sacerdotes que tinha essa função. E caiu a sorte, né, para ele ir orar no tabernáculo nessa hora. E apareceu para ele um ser sobrenatural lá. E isso não era uma coisa comum, irmão. Não era uma coisa que acontecia toda hora, entende? E apareceu esse ser lá, e o nome desse ser era Gabriel. E esse anjo já tinha aparecido no Velho Testamento, e ele conhecia a lei, porque ele era um sacerdote, então ele viu aquele anjo, ele, meu Deus, esse anjo, será que é o anjo Gabriel? Será que é esse que fala comigo? Porque ninguém podia estar dentro do templo ali sem fazer nada, então ele ou era um outro sacerdote, ou era um ser especial, né? E ele viu que era um ser especial. Eu vou continuar a leitura aqui no 18, eu parei no 17, vou continuar no 18, eu quero ler até o 36, se Deus permitir. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo disse: eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Então, Zacarias, aqui começou um erro de Zacarias, né? Porque Zacarias não deveria ter perguntado para o anjo como seriam essas coisas, porque Zacarias era um sacerdote. E supõe-se que os crentes, e muito mais os sacerdotes, sabem das coisas que estão escritas na Bíblia. E Zacarias devia ter lido, lá no Velho Testamento, que Abraão era um homem avançado de idade, que era um homem que era estéril, que a sua esposa também era estéril, estava com o ventre seco, e Deus fez uma obra tremenda na vida dos dois e deu para eles um filho. Então ele deveria dizer, a resposta dele deveria ser: mas Gabriel, então vai ser comigo como foi com Abraão e com Sara? Ele deveria ter dito isso. Mas aí ele disse isso, aí Gabriel teve que dar um carteiraço nele. Gabriel disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Olha o que você está fazendo, rapaz. Você está me deixando com vergonha. Olha aqui. Eis que ficarás mudo. Olha só, porque ele não creu, irmão. Porque ele pensou: como é que é isso aí, irmão? Entende? Não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porquanto não creste. Olha só, irmão, essa pergunta dele foi uma pergunta de incredulidade. Porque Gabriel disse na hora: tu não creu naquilo que eu falei.
Então, para provar que eu tô certo, que eu vim diante de Deus, tu vai ficar mudo. Já pensou, irmão? Então, quando o anjo aparecer para ti e for falar alguma coisa, primeiro tu discerne, irmão, porque não é qualquer luz que é anjo. Não tem discernimento. Lembra de Irineu. Não, Martim. Martim estava... Ele tinha... ele era um homem muito justo, ele tinha um coração muito bom. É um dos mensageiros, se eu não me engano, o terceiro mensageiro das eras. E Martim estava, certa vez, em casa. E lhe apareceu um anjo, na forma de Jesus, assim. E aquele anjo estava com uma coroa linda de ouro, assim. E Martim ficou olhando para ele, assim. E aí o anjo disse assim: Martim, eu sou Jesus, me adora? E aí Martim ficou olhando, não adorou, ficou quieto, ficou olhando, discernimento. E aí o Umbrana fala que naquela hora as escrituras estavam passando pela cabeça dele, numa velocidade que ninguém podia ver. E aí o anjo disse de novo: Martim, eu sou Jesus, teu Deus, me adora. E aí Martim olhou para ele assim, e aí veio a escritura: nós o coroaremos na sua vinda. Aí Martim disse: afasta-te de mim, Satanás. Era o diabo. Não era, e parecia, estava ali igualzinho Jesus. Mas por causa da coroa ele discerniu, não é o tempo de Jesus estar coroado. E o tempo e a estação é uma coisa muito importante. E é o que nós vamos tentar ver aqui hoje. Eu tenho um tema, meu tema é a diferença entre aparição e vinda. Quero tentar deixar isso aqui claro hoje. Vamos ler mais um pouquinho aqui sobre Lucas. Que nós estamos lendo a primeira vinda. Estamos lendo lá como é que aconteceu a primeira vinda. Todas as coisas que aconteceram lá. Para que Jesus pudesse vir a primeira vez. E aí quando tu entende o que aconteceu na primeira vinda, tu vai ter um protótipo, ou um quadro, ou um tipo do que tem que acontecer aqui na segunda vinda. E assim também tu vai ter, aqui na segunda vinda, tu vai ter um protótipo, um tipo, um antitipo daquilo que vai acontecer na terceira vinda, porque Deus não muda. Ele tem só uma forma de trabalhar, ele muda os personagens, as pessoas morrem, tal, mas Deus ele sempre trabalha da mesma forma. Então quando tu pega o plano de Deus, tu não erra mais, porque tu entendeu o plano. Quando tu vê o plano, ó, Deus vai fazer isso aqui, por quê? Porque ele sempre fez isso aqui, ó. Entende? Então olha aqui, ó. Esse que ficará mudo, verso 21. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhou-se de que tanto demorasse no tempo. E saindo-lhe ele, não podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava em acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo... Então olha aqui, ó, ele voltou para casa, ela concebeu, irmão Adilson, e ela ficou 5 meses e não disse para ninguém. Ficou escondida, a barriga dela ficou crescendo, tudo aquilo que acontece com uma mulher que está grávida. Mas tinha 2 coisas estranhas que estavam acontecendo. Primeiro, o bebê não chutava. E a gente sabe, uma mãe sabe que os primeiros 2 meses, daqui a pouquinho a criança começa a chutar já. Entende? E daqui a pouquinho chegou aqui, ela não sentia, 5 meses já de gravidez, e ela não sentia que o bebê estava vivo. A verdade era essa. Ela estava com esse medo. E assim, e ela disse assim, ó, verso 25. E assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio diante dos homens. Então qual era o opróbrio que ela tinha? Ela era uma mulher que não tinha filho. Naquele tempo, irmão, era uma vergonha para a mulher não ter filho. Hoje as mulheres fazem de tudo para não ter filho. Mas antigamente a mulher queria ter filho, uma família grande, porque era assim que as coisas aconteciam. Entende? Olha só o verso 26. E no 6º mês... foi Gabriel. Então no 6º mês do que aqui, irmão? Que 6º mês é esse aqui? 6º mês de gravidez de Isabel. Está entendendo? Quem era que estava na barriga de Isabel? João Batista. Então João Batista, Gabriel visita, agora ele vai visitar Maria, né? E ele visita Maria quando Isabel já estava com 6 meses de barriga. Olha aqui. Enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com seu homem, cujo
nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde Maria estava, disse: Salve, agraciada do Senhor, Deus é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dar luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Oh, glória! Isso quer dizer que 6 meses depois de Maria, do anjo Gabriel ter visitado Maria, agora ele visitou, 6 meses antes dele 6 meses depois dele visitar Isabel, agora ele estava visitando Maria, o mesmo anjo. O mesmo anjo. Visitando agora uma outra mulher. Só que essa aqui seria uma gravidez diferente. Naquela gravidez lá ia ter mão de homem e mão de mulher. Mas nessa outra aqui não teria mão humana. Uma gravidez acima, melhor. Olha aqui. Este será grande, verso 32, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então veja, irmão, quando a mulher ouve isso, e aí imagina que ela falou as mesmas exatas palavras de Gabriel para todas as pessoas que ela tinha contato. Entende? Olha as palavras, olha, ele vai ter o trono de Davi, ele vai ser rei, ele vai governar e o trono dele não vai ter fim. Pensa nisso 33 anos depois, quando eles viram Jesus morrendo. Eles não entenderam. Eles pensaram: meu Deus, como assim? Eu tive a gravidez virginal. O José não me tocou para me ter Jesus. E como que agora estão matando meu filho? E como que agora ele está morto? Tu entende, irmão? Na mente das pessoas, o que estava acontecendo? Por quê? Porque Gabriel falou isso, mas não disse quando que aquilo aconteceria. Eles não tinham conhecimento sobre qual é o tempo e qual é a estação que essas palavras de Gabriel vão se cumprir. Ela só sabia que ela estava grávida, que ela ia engravidar, e que ela tinha que pôr o nome de Jesus. Mas essa questão do trono e do reino, isso não seria na primeira vinda. E não é nos dias de hoje. Não é. Hoje Jesus não é rei ainda. Hoje ele não está no trono de Davi ainda. Mas isso aqui foi falado há 2000 anos atrás. Então você tem que saber o tempo e a estação das coisas. Por quê? Mateus 4 te ensina uma coisa muito grande quando Jesus é tentado no deserto. Quando Jesus é tentado, irmão, o que o diabo fala para Jesus? Fala: mas tu não é... Pega essas pedras aqui e pega e faz pão disso aqui, porque tu está com fome. Faz aí. Aí Jesus... levou Jesus no pináculo do templo e mostrou todos os reinos do mundo para Jesus. Disse: olha, tá vendo esses reinos todos aqui? Todos eles são meus. Se tu quiser esses reinos, eu dou para ti. Se tu prostrado me adorares agora. Agora, Gabriel não disse que Jesus seria rei? Gabriel disse. E agora o diabo estava dizendo que os reinos do mundo eram dele. Então Jesus, conhecendo a palavra, sendo ele a palavra, ele disse: não, eu vou herdar todos os reinos do mundo. Eu não preciso me prostrar aos teus pés para te adorar. Só que não vai ser agora e eu estou com paciência para esperar. Então, no milênio, a Mura fala, no milênio, todos os reinos da terra serão de Jesus. Então ele pôde esperar o tempo e a estação daquelas coisas se cumprirem. Não precisa se adiantar e dizer: isso aqui. Não. O reino de Jesus é no meu coração. Claro, ele reina no teu coração. Mas isso não é o reino que... não é o trono de Davi. Não é o reino sem fim. Não é. Então pode confundir as coisas. Tá, vou ler mais um pouquinho aqui, depois a gente vai pular para esse ponto de escritura. Vai ter que ir para o meu quadro também, olha aqui, ó. Verso 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço o homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês daquela que era chamada estéril.
Então, esses 6 aqui, esse 6º mês, é muito importante. Tá, vamos para o meu quadrinho aqui. Quero te mostrar uma coisa. Estamos falando sobre a diferença entre aparição e vinda. Então, a primeira coisa que tu tem que entender aqui, ó. Cruz do Calvário. Tinha que ler um parágrafo antes, né? Vou ler aquele parágrafo. Deixa eu ler aquele parágrafo. Voltando para cá. Deixa eu ler um parágrafo aqui para ti, para tu entender algo. Quarto selo, 210, Mombrana diz isso aqui, ó. A primeira vinda de Cristo, um mortal. Então, sabe, Jesus ele não veio como um imortal. Se ele viesse como um imortal, podia ter todo tipo de lança romana ali que não ia matar ele. Mas ele veio como um mortal. Ele vem 3 vezes. Capta isso aqui, meu irmão. Jesus não vem 5 vezes, não vem 10 vezes, não vem toda hora. Ele vem 3 vezes. Há 3 vindas do Senhor na Bíblia. O maior erro dos denominacionais é que eles conseguem ver 2 só. Eles conseguem ver Jesus na cruz do Calvário. Vamos voltar aqui. Ele consegue ver Jesus aqui na cruz do Calvário, aonde Isaías 53 disse que ele seria o nosso cordeiro imorado, onde Moisés profetizou que ele seria a nossa Páscoa, a nossa primícia e o nosso pão ázimo. Então eles conseguem ver Jesus aqui. E eles conseguem ver Jesus naquilo que Gabriel disse, olha, ele terá o trono de Davi e ele vai reinar para todo sempre, aqui, no milênio. Então eles conseguem ver Jesus lá, na primeira vinda, olhar para trás, 2000 anos, e conseguem ver Jesus aqui na frente. Os denominacionais, todos eles vão dificilmente, eu até hoje não vi, um denominacional mostrar para ti que há 3 vindas do Senhor. Então eles conseguem ver Jesus na primeira vinda, eles conseguem ver Jesus na terceira vinda. Aqui. E essa parte para eles aqui, irmão, que é aqui nós vamos entrar um pouquinho, a parte do rapto, a parte da igreja, essa parte eles não conseguem ver. Por quê? Porque Deus cegou eles, tá bom, para dar luz para nós. Então, a gente fica feliz com isso. A gente não queria que eles fossem cegados, mas se para nós sermos abençoados, eles tiveram que ser cegados, então tá bom, Deus conhece o plano de Deus melhor que eu. Entende? Então olha aqui, então ele veio como mortal. Ele vem 3 vezes, Cristo vem 3 vezes. Está vendo? Observe como ele vem. Ele é o 4, então está falando aqui, está no 4º selo, está falando sobre Lúcifer. Lúcifer ele não usa o número 3, né? Ele usa o número 4, né? E o número 4 é o número da morte. Observe Cristo, a primeira vinda, ele veio como mortal para sangrar e morrer. Pega aqui, irmão. O que nós estamos falando sobre aparição e vinda? O que eu li para ti que aconteceu? Antes de Jesus morrer e sangrar na cruz, o que aconteceu? Veio Gabriel com a mensagem. E a Bíblia eu li para vocês. E apareceu-lhe Gabriel. Não li ali? Apareceu Gabriel. Então, antes de Jesus vir, veio um anjo. E tinha um monte de apressado na época lá, de certo? Que nem hoje tem os da mensagem. Que quando eles viram Gabriel e Maria falando, eles disseram, Jesus já veio. Mas não. Tinha mais coisa para acontecer ainda. A próxima coisa que aconteceu, irmão, Maria ficou grávida. E Maria ficou grávida 6 meses depois que Isabel já tinha ficado grávida. Então João Batista é 6 meses mais velho que Jesus, não é? Simples, né? No 6º mês daquela que se dizia estéril. Então tá aqui, irmão. Aqui a resposta para o nosso irmão lá. 6 meses mais velho. Jesus era mais novo, né, que João Batista. Isso, né? Mais novo que João Batista, 6 meses. João Batista já estava no 6º mês, e lembra? Aí depois teve ali, a gente poderia ler mais, o capítulo 1 ali, vai até quando Maria desce das montanhas e vai lá ter com Isabel. E aí quando ela tem com Isabel, ela fala assim, eu vou pôr o nome dele de Jesus. Quando ela fala Jesus, o Mombrana fala, a primeira vez que lábios humanos falaram o nome do Criador, do Salvador, João Batista, lembra a escritura? A Bíblia diz assim, e eu li para vocês, este menino, falando para Zacarias, esse menino, que tu vai botar o nome de João, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre.
Com 6 meses de gestação, não era nem de idade, né? Era de gestação, João Batista foi batizado do Espírito Santo. Oh, glória. Por quê? Porque Gabriel disse, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. É quando Maria disse, Jesus, o Espírito Santo entrou e o Mombrana fala, ressuscitou aquele menino lá dentro. E ele deu um soco na barriga de Isabel. Isabel sentiu. E aí Isabel que canta aquele hino lindo, né? E aí quando ela fala, que faz a agraciada do Senhor de vir aqui e ter comigo, a mãe do meu Senhor. Aí claro, os católicos pegaram e fizeram toda a doutrina deles em volta de Maria. Mas a gente sabe que Maria ela foi um instrumento maravilhoso usado na mão de Deus para trazer o Salvador. Mas ela mesma não teve muito a ver com isso. Ela estava lá, irmão, vindo da escola dominical. E aí o anjo Gabriel foi e escolheram. Então, antes de Jesus vir e ter esse propósito, teve Gabriel, teve Maria grávida e teve João Batista. E lembra que do nascimento de Jesus até a crucificação, irmão, teve mais ou menos uns 30 anos de silêncio. Com os 12 anos, a gente tem aquela história que eles foram na festa dos tabernáculos, e aí, se eu não me engano foi na festa dos tabernáculos que eles foram, e aí Jesus sumiu diante de Maria e de José, e aí ele foi lá, e estavam... Mas não tem muita luz, não tem escrituras que mostrem o que aconteceu nesses 30 anos, foi um silêncio. Aos 30 anos, João Batista já tinha pregado a mensagem... pergunta e resposta número 15. Mombrana fala, a percussão de Jesus durou 6 meses. Em 6 meses tudo tinha acontecido. O percursor veio, que era João Batista, saiu do deserto, aos 9 anos ele foi para o deserto, ficou lá no deserto, voltou aos 30 anos, pregando, o reino dos céus está vindo, raça de víboras, e começou a pregar aquele monte de coisa, batizou aqueles irmãos na igreja de Éfeso. Bom, durou 6 meses o ministério dele. E estava pertinho do 6º mês, ele estava lá batizando as pessoas no Rio Jordão, daqui a pouquinho me aparece aquele cidadão na fila para ser batizado. E quem era aquele cidadão? Era Jesus. E ele olhou aquele cidadão, ele olhou para cima, ele viu uma luz saindo do céu e iluminando aquele cidadão. E aí Jesus veio vindo para a água, ele estava na água ali esperando, e ele reconheceu na hora. Ele disse, eu que careço ser batizado por ti. Eu sei quem tu é. Eu sei. E Jesus disse, quieto, fica na tua. Fica quietinho, me batiza, porque eu sou o Cordeiro de Deus. E lá no Velho Testamento, lembra que o nosso irmão Moisés disse para fazer antes de matar o cordeiro? O que ele disse, Jesus? Tem que lavar o cordeiro antes. E eu sou o Cordeiro de Deus. Então, me lava e depois que eu preciso trabalhar, eu preciso morrer pela humanidade. E aí João Batista prontamente batizou Jesus. Jesus saiu da água, aí a pomba disse, este é meu filho amado, em quem me compraz habitar. A ele ouvi. Jesus saiu dali, João viu essa comissão. Então antes, irmão, quantos irmãos da mensagem iam ver aquela luz, iam ver a pomba, iam ver Jesus, iam ver João Batista e dizer, ele já veio. Não. Qual é o propósito? Morrer e sangrar. Qual é o propósito da primeira vinda? Jesus tinha que vir para morrer e para sangrar. Então, enquanto que isso não estivesse acontecendo, ainda não. Se Jesus viesse, irmão, imagina Jesus no Getsemane. Pensa comigo. Jesus no Getsemane orando, e daqui a pouco ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Senhor. Eu não quero, Senhor, não vou conseguir, eu não vou conseguir vencer isso que está preparado para mim. E Deus disse, está bom, tudo bem, pega aí, te casa com uma irmã aí, vai morar em outro lugar aí, fica lá orando para as pessoas, curando as pessoas, e deu. Isso ia dizer o quê? Que ele não era o Messias. Porque o Messias tinha que vir e sofrer aquilo que Isaías disse que ele ia sofrer. Então, se ele não tivesse todas as características do Messias, ele não podia dizer que ele era o Messias. Entende? Então, Jesus tinha que chegar até o fim do ministério dele. O ministério, a primeira parte, né, ou a primeira vinda, que era morrer e sangrar pelo povo. Então, a primeira vinda do Senhor englobou Gabriel,
englobou Maria, englobou João Batista e a vida pregressa de 30 anos de Jesus, que nós não sabemos muito o que aconteceu, até que ele foi para a cruz do Calvário. E aí tu tem um quadro completo da primeira vinda. Então 3 coisas aconteceram antes que Jesus mesmo tivesse que ir para a cruz e morrer. Antes dele completar o propósito da primeira vinda. A primeira vinda é morrer e sangrar. Olha aqui, ainda no parágrafo 210, uma fala assim, ó, quarto selo. Essa foi a primeira vinda. A segunda vinda é o arrebatamento. Opa! Então nós temos a primeira vinda, lá, com Gabriel, Maria, João Batista, e aí Jesus. E nós temos aqui o arrebatamento, olha aqui, ó. A segunda vinda é o arrebatamento. Nós o encontraremos nos céus, imortal. Opa! Vamos ler lá essa escritura que o Mombrana citou aqui? Vamos lá em 1 Tessalonicenses. Vamos lá comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler lá para nós entender bem o que ele está falando lá. Olha aqui, ó. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. O Mombrana falou muito disso na mensagem do arrebatamento. Ele foi a mensagem que ele mais... Na verdade, foi a mensagem que ele explicou o que era alarido, voz e trombeta. Olha aqui. Diz assim, primeiro, vamos ler do... Para nós poupar tempo, vamos ler do 14 ali, ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou não impediremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 3 coisas. Então, o mesmo Senhor, o mesmo Jesus, descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então, a primeira coisa que tu tem que entender sobre esse versículo, a primeira coisa que vai te iluminar é o quê? É tu crer que existe um só Deus. Se tu não crer que existe um só Deus, tu vai ficar embaralhado. Porque quando a Bíblia diz o mesmo Senhor descerá do céu, e tu olha e não era Jesus fisicamente, tu vai achar que Jesus é uma pessoa diferente de Deus. E tu vai olhar e não, é o mesmo Senhor que tem que descer. Então é o Jesus das mãos furadas. Não, o Jesus das mãos furadas, o Jesus Espírito Santo, ou tu acha que o Jesus que mora no teu coração e no meu coração é diferente do Jesus que morreu na cruz? Não é nada diferente. É o mesmo Deus em outra forma. Deus tem a forma dele Espírito. E a forma dele Espírito, ele pode entrar no coração do maldiço ao mesmo tempo que ele entra no meu coração. Porque na forma de Espírito, Deus é onipresente. Agora, quando Deus se condensou dentro de uma pessoa, de um corpo de carne, era Jesus. A plenitude da divindade corporalmente. Então isso era Deus dentro de um corpo. Agora, quando tu tira o corpo, tu tira o véu, tu tira Jesus de cena e o Espírito Santo entra, não é outro Deus. Não é outro nada. Nele habita a plenitude da divindade e ele só tirou a máscara para poder habitar em um monte de gente. Porque esse que era o plano. O plano era Deus habitando em Cristo e Cristo habitando na igreja, no povo. E ele fez isso, deu o princípio disso, ou o start disso, no Pentecostes. Foi quando Jesus, o mesmo Jesus, que tinha sido crucificado, subiu aos céus e enviou o seu Espírito, ou em outras palavras, desceu na forma do Espírito. E conseguiu, na forma do Espírito Santo, se repartiu em 120 línguas de fogo e entrou em cada um dos irmãos. Aleluia. Porque Deus consegue fazer isso. Será que Deus consegue estar em 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 1000 lugares ao mesmo tempo? Consegue, porque Ele é Deus. Eu não consigo.
Eu só consigo estar aqui na igreja agora, depois ir para minha casa, depois ir trabalhar e depois é a minha vida. Eu tenho que estar no lugar onde eu estou falando. Agora Deus não. Deus não. Deus ele consegue. Por quê? Porque ele é o Criador, irmão. É o Criador. E quando ele se condensou em um homem, aquilo era para um propósito. Qual era o propósito? Ele tinha que morrer pela humanidade. Ninguém era digno de morrer pela humanidade. E outro, irmão, Deus pensou assim, ó. Não, peraí, eu criei a humanidade, né? Eles caíram, né? Eu vou mandar outro lá? Não seria uma coisa meio covarde, não seria? Eu dizer assim, meu filho, eu tenho uma dívida lá, Dudu. Vai lá e paga. Será que Deus seria justo se fizesse isso? Não, não, não. Ele mesmo desceu para pagar aquela dívida. Por isso que ele é o Cordeiro de... Agora, o que as pessoas não entendem? Não, mas aqui a Bíblia fala que ele é filho. Não, peraí, irmão, peraí. Está aqui o bom Ezequias. O bom Ezequias também é filho. Aleluia. Também é filho da irmã Marlene. Eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele. Agora, o bom Ezequias também é pai. Eu conheço o filho dele. Eu conheço a filha dele. E o bom Ezequias também é marido, conheço a esposa dele. Então, o bom Ezequias é 3 em 1. É isso aí, meu irmão. Ele é marido, ele é pai... E ele é filho. Deus não pode ser Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Se o Moisés consegue. Não, mano. Nós estamos limitando Deus, pelo amor de Deus. Nós estamos limitando Deus, irmão Ezequias. Será que esse é o ponto que nós chegamos? Que a religião chegou num ponto de vamos limitar Deus. Deus não consegue fazer essas coisas aí, irmão. Como é que a pomba falou? Como é que Jesus estava ali? E como é que ele ouviu uma voz? Não, você não, Deus, era 3. Tá. Era 3. Entende, meu irmão? Então, olha aqui. Então, quando a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu, e a gente está esperando o Jesus das mãos furadas, não, ainda não. Ainda não. Por quê? Porque lá na primeira vinda, antes de Jesus mesmo vir, ele mandou Gabriel. É ou não é? Vocês viram lá? E depois disso, Jesus veio, não, tem a Maria. E depois foi Jesus, não, depois tinha João Batista. E aí João Batista tinha que ter o ministério dele, para depois então vir Jesus. A mesma coisa daqui. Eu vou ler para ti isso. Eu vou ler para ti isso para não ficar só nas minhas palavras. Deixa eu continuar lendo aqui 1 Tessalonicenses, depois eu vou pegar aqui a mensagem do arrebatamento. Olha aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Outra coisa. Então tá. Jesus vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. 3 coisas. Igual aqui na primeira vinda. Olha aqui, ó. Igual aqui, ó. Aqui aconteceu 3 coisas, ó. Gabriel, Maria e João Batista. Aqui acontece 3 coisas também. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E aí a Bíblia complementa. E os que morreram em Cristo, quem é que morreu em Cristo? Quem é que morreu? Paulo morreu em Cristo? Pedro morreu em Cristo? Tiago morreu em Cristo? Então os irmãos que morreram em Cristo, todos os nossos irmãos das 7 eras da igreja, ressuscitarão primeiro. O que é esse ressuscitar primeiro, irmão? O que é isso? Eles vão levantar da tumba e vão aparecer para nós. E agora começou a ficar doido. É isso aí. É isso aí, meu irmão. O evangelho é uma coisa sobrenatural. Entende? O evangelho não é uma historinha da carrochinha. É a coisa mais sobrenatural que existe. Então os mortos em Cristo vão aparecer para quem? Para os vivos. Isso aqui é lindo também. Porque, por exemplo, a Bíblia diz assim. Eu vou ter que ler isso aqui. Olha aqui. É tão maravilhoso, né? A palavra de Deus é uma coisa tão maravilhosa, né, irmão? Olha aqui, ó. Olha o verso 17, Mozequias. Depois nós, o que ficarmos vivos. Então a pessoa pensa, não, mas eu estou vivo. Não é esse tipo de vida que nós estamos falando, irmão. Não é esse tipo de vida. Porque todo mundo, tinha um monte de gente viva nos dias de que Jesus estava aqui na Terra. E eles... Aconteceu alguma coisa com eles? Não, o Mombano fala que o mundo continuou girando da mesma forma, as pessoas continuaram indo no mercado, o mundo... E Jesus estava lá, morrendo na cruz, salvando a humanidade, as pessoas nem aí, irmão. Paulo era um deles, estava lá com os fariseus lá, estava nem aí, 20 anos depois que Deus alcançou ele. Então isso quer dizer que não é esse tipo de vida humana que a Bíblia está falando aqui depois nós que ficarmos vivos. Não é. É a vida vivificante.
A vida é Zoe, a vida de Deus em ti. Quem é que vai ver, irmão, alguma coisa da palavra de Deus? Quem tem vida, não a vida humana, a vida de Deus. Então, se tu tem a vida de Jesus dentro de ti, o batismo com o Espírito Santo, que isso é vida, então tu vai ver alguma coisa. Senão tu não vai ver nada, irmão. Vai vir na igreja, vai embora para tua casa e não vai entender nada que nós estamos falando. Por quê? Porque falta uma vida em ti. Tu tem a vida humana. É muito bom. Mas o que falta é a vida vivificadora. A vida de Deus. Então esse vivo é essa vida aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Então olha aqui, ó. Então tá. Tem que ter, como na primeira vinda, tem que ter alarido, tem que ter voz, tem que ter trombeta. O que é alarido? Quantos sabem me dizer o que é o alarido? Só levanta a mão, olha lá. Temos gente que sabe. O alarido é o quê? Ó, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, e tem uma vírgula. Então quer dizer, o alarido tem uma parte importante aí. O que o Mombrana diz que é o alarido, irmão Ricardo? Não vamos se fiar nas nossas palavras. Vamos se fiar naquilo que o profeta diz. O profeta diz que o alarido é um mensageiro saindo com o pão da vida para o povo de Deus. É isso que é o alarido. Tivemos isso já. Tivemos um mensageiro que tinha o pão da vida e ele trouxe aquilo para nós, nós comemos, estamos bem alimentados com o pão da vida. Então essa primeira parte já aconteceu. Mas será que ela está acontecendo, André? Claro que está. Claro que está. Olha aqui, vamos tentar estabelecer isso aqui, meus aqui. Olha aqui, ó. Vamos ver o que o Mombrana fala na mensagem do arrebatamento. E o maior ensinamento que tu vai ter sobre o que é alarido, o que é voz de arcanjo, o que é a trombeta de Deus, tu vai achar nessa mensagem, irmão. E rejeite cópias. Mensagem ou arrebatamento. Quero saber o que é alarido. Vai na mensagem do arrebatamento. Quero saber o que é voz de arcanjo. Vai na mensagem do arrebatamento. Quero saber o que é a trombeta de Deus. Vai na mensagem do arrebatamento. Ali um profeta foi a mensagem que ele abriu essas três coisas e mostrou o que era. Olha aqui, vamos ler alguns parágrafos. Olha aqui, ó. Parágrafo 129, vamos ler assim, ó. Eu quero que você note uma grande coisa aqui acontecendo. Não perca isso. Estão vendo? Agora note. A palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses que há três coisas. Note, no versículo 13 até o 16, há três coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele mesmo apareça. Mas isso aí é bíblico? É claro que é bíblico, olha aqui, ó. Falei para ti que para Jesus morrer e sangrar na cruz do Calvário, tinha que ter três coisas. Qual era a primeira coisa? Gabriel. Segunda, Maria. Terceira, João. Se João não tivesse percussar, Jesus não podia vir. Por quê, irmão? Porque Isaías disse, uma voz vai clamar no deserto. É verdade. E essa voz vai dizer que o Redentor está vindo. Então, se João não tivesse percursado Jesus, Jesus tinha que ficar bem quietinho lá no canto dele, esperando Deus mover João. A hora que João se movesse, Jesus tinha que contar. Já tem um mês de pregação de João. Tem que esperar mais um pouquinho. Israel tem que saber, pelo menos ali na volta, né? Porque 6 meses é um período curto. Para nós, 6 meses hoje, irmão, com internet, essas coisas, a gente consegue fazer até bastante coisa. Mas João ia de a pé para um lado, de a pé para o outro, de a pé para o outro, entende? Então era mais complicado. E fora que ele não era um pregador, que era um pregador muito requisitado, né? Porque João vinha e estava no meio. Raça de víboras! Quem vai livrar vocês do fogo do inferno? As pessoas não queriam ouvir isso aí, mano. Só queriam ouvir, eu quero uma bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. Entende? Então é complicado. Então tinha três coisas. O Mombrana fala que também tem que ter três coisas que acontecem no nosso tempo antes que Jesus, Ele mesmo, apareça. Então nós estamos esperando, nós temos uma nuvem. A nuvem é o mesmo Senhor descendo do céu com alarido? Vamos ser claros. O mesmo Senhor descendo do céu com alarido. Mas ela é as três coisas, então, que acontecem antes que Jesus, Ele mesmo, apareça? Não. Ela é uma. Deu para entender? Ela é uma das coisas. Falta coisa ainda, irmãos Ezequias. Porque eu li para vocês, a Bíblia diz, e os que morreram em Cristo restauraram. Os mortos em Cristo já apareceram para vocês? Alguém... Não, nós estamos vendo as pessoas morrerem em Cristo. Nosso irmão esta semana. Outros irmãos amados nossos que já partiram. Estão lá descansando na santa dimensão. A gente está vendo pessoas morrerem em Cristo, mas a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Esses ressuscitarão primeiro, irmão, que eles vão aparecer para nós já com um corpo glorificado. Nós não vamos ver o irmão Valdomiro daquela maneira que ele partiu aqui, irmão. Fininho, doente, debilitado. Não. Nós vamos ver um jovem de 18 anos de idade, com todos os fios de cabelo na cabeça, irmão, na virtude da fé, na virtude do esplendor da saúde. É assim que nós vamos ver o nosso irmão Cristo. Ou está esperando o pastor Virgílio aparecer de cabelinho branco, com uma mechinha de cabelo aqui, caminhando com a dificuldade que ele caminhar. É assim que está esperando ele? Está esperando uma Umbrana careca? É assim? Não, para. Não, os que morreram em Cristo ressuscitarão com o corpo novo que o Senhor Jesus tinha. Corpo glorificado, irmão. Então, quando os mortos aqui ressuscitarem, que é a segunda parte? Tem que ter 3 coisas que acontecem antes de Jesus ele mesmo apareça. A primeira, amém. Amém. O mesmo Senhor desceu do céu com alarido. O mesmo Senhor, um profeta estava na terra no tempo da sua vinda. Oh, maravilha. O profeta pegou aquele pão que Jesus trouxe para ele e repartiu aquele pão para nós. E nós estamos comendo desse pão hoje. E todo culto a gente come desse pão, irmão. Porque é isso, irmão. É assim que tu prepara as pessoas para o arrebatamento. É a palavra. É a palavra. É isso que vai. E a palavra revelada no dia que tu está vivendo. É isso que vai te preparar. É isso que vai te alimentar. É isso que vai te dar força para tu vencer o mal. Porque o mal está aí, irmão. O mal não descansa. Então tu não vai poder descansar também, entendeu? É uma briga que nós vamos ter. Então a primeira coisa, nós cremos, está aqui, ó, conectado com a nuvem. Amém? O alarido está aqui. Mas a voz de arcanjo que é a ressurreição, ou a primeira ressurreição, ainda não aconteceu. Não aconteceu ainda. Nós queremos que aconteça? Claro, pode ser amanhã de manhã, irmão. A hora que Deus quiser que os mortos em Cristo venham, eu estou feliz, eu quero que eles venham. Mas ainda não aconteceu. E aí, olha o meu tema é a diferença entre aparição e vinda. Nós vemos a nuvem, tem uma foto da nuvem na igreja. Os observatórios do México até os Estados Unidos fotografaram essa nuvem. Ela subiu ela tinha 42 km para cima, 48 de ponta a ponta. Eles viram, subiu numa altura que não tinha mais umidade, subiu acima da atmosfera. Eles não sabem o que é isso. Saiu na capa da Science, saiu na capa da Life. Não foi na capa, né? Saiu dentro da Life. Da Science saiu na capa. Entende? O que era isso? Isso faz parte da vinda do Senhor? Mas é claro, Gabriel fazia parte da primeira vinda. Maria fazia parte da primeira vinda. João Batista fazia parte da primeira vinda. Então o alarido faz parte da segunda vinda. Mas não é a segunda vinda. Faz parte. Então está dentro de que área? Está dentro da área chamada aparição. Tem algumas expressões, por exemplo. A expressão manifestação. Tu vai ler na Bíblia, Lucas 17:30, por exemplo. Nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. Bênção, quem era o Filho do Homem? Jesus é o Filho do Homem. Então no dia em que o Filho do Homem se manifestar, ele vai estar se manifestando através de um Filho do Homem. Quem é um Filho do Homem? O irmão Brana. Então um profeta é um Filho do Homem. O Filho do Homem não é um profeta, é Jesus. É o Deus dos profetas. Então nos dias em que um Filho do Homem estiver na terra, o Filho do Homem, Jesus, vai se manifestar através dele. E aí é a vinda do Senhor? Não. Faz parte da sua aparição. Tu lê em Gênesis capítulo 7. Não, capítulo 7 não, você já não é. Tu lê lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Tu lê o quê? Deus descia do céu na viração do dia. Mas Jesus, o que nós estamos aprendendo hoje? Que Jesus vem 3 vezes, amém? Então toda vez que ele descer, ele veio? Não. Porque tu vai ter descidas de Cristo pela Bíblia inteira. Tu vai ter aparições de Cristo pela Bíblia inteira. Tu vai ter manifestações de Cristo pela Bíblia inteira. Mas ele só vem 3 vezes. E para ele vir tem que ter um conjunto de coisas.
Lá na primeira vinda tinha que ter 3 coisas. Na segunda vinda tem que ter 3 coisas. Os mortos em Cristo não apareceram ainda para nós? Não apareceram, então Jesus não veio ainda, irmão. Ele apareceu nas nuvens do céu, com poder e grande glória, é claro, mas ele ainda não veio. E aí, irmão Adilson, quando os mortos em Cristo aparecerem, aí sim. Não, são 3 coisas, não são 2. Vamos ser bíblico? Amém? Vamos ser bíblico? Então tá, 3 coisas. Qual é a próxima coisa? Então essa aqui a gente aprendeu que a voz de arcanjo é a ressurreição dos mortos. A primeira é a ressurreição. Amém? Então tá, os mortos em Cristo aparecem para nós. E nós começamos a ver os mortos em Cristo. O que vai acontecer com a gente? Nós vamos ser transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. O que é ante? Vê lá no dicionário depois. Ante é diante. Que última trombeta é essa? Eu sou religioso, mano. Eu fico religioso com isso. A Bíblia diz que nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a Bíblia é tão perfeita. Eu fico às vezes apavorado. A perfeição da Bíblia. Porque antes é adiante. Então o que a Bíblia está dizendo para ti? Rapaz, tu foi transformado? Então a próxima coisa é que é o seguinte, irmão. A trombeta de Deus vai soar. Mas o que a trombeta de Deus vai fazer, irmão? Eu já estou com o corpo transformado. O que mais que ela tem que fazer? Eu ainda não vou ter o poder de voar. É verdade, irmão. Vou ter vários poderes, irmão. Quando eu receber um corpo glorificado, vamos ter poder, irmão. Muito poder. Viajar com a velocidade de pensamento. Já pensou? Não, nem os trem bala, nada, isso aí tudo vai ficar em drone. Não. Imagina viajar com a velocidade de pensamento. Pensou, tá lá. 40 dias assim, irmão. Só que ainda não consigo voar, irmão. Lembra de Jesus, irmão? Jesus ficou 40 dias aparecendo para os discípulos. Olha o poder que Jesus tinha. Os discípulos trancados ali no quarto. Jesus, sem arrombar a porta, passou e apareceu. Meus irmãos, tem pão, tem peixe, me dá para mim comer para vocês verem que eu não sou um espírito. E os irmãos assim, Pedro, Tiago, João, os irmãos apavorados. Porque achavam que era um espírito. Nós te vimos morrer. Nós te vimos na cruz pregado. Nós te vimos, nós pegamos o teu corpo. José de Arimateia emprestou o túmulo e tudo. Como é que tu está aqui na nossa frente? Não, eu ressuscitei. Eu não falei para vocês que eu ia ressuscitar no 3º dia? Eu não falei que eu dava a minha vida, então eu andava a tomar de novo? Agora eu tomei ela de novo. E eles apavorados. Nós vamos ver os irmãos. Assim, nós estamos aqui, num culto maravilhoso. Porque entram uns irmãos aí. E esses irmãos aí, olha só agora desses irmãos. Esses irmãos estão estranhos. Esses irmãos não têm cabelo branco. Esses irmãos não têm gordura trans. Esses irmãos estão bem demais. O que aconteceu com esses irmãos? O que houve? Eles estão vindo de um lugar chamado sexta dimensão. É um lugar muito mais alto que o nosso. Uma dimensão muito mais alta que a nossa. E lá, mano, nessa dimensão, eles sabem muito mais coisa, mano. O Brano foi lá e aprendeu. O Brano chegou lá e disse, eu quero ver Jesus. Não pode ser agora. Então eu quero ver Paulo. Paulo está em outro lugar, pertinho daqui, mas não é aqui. Mas eu quero ficar aqui. Não, tem que voltar para pregar a mensagem que não é o tempo de tu vir aqui. Só vem fazer uma visita. O mano não sabia de um monte de coisa, irmão. Então ele aprendeu com os irmãos lá em cima. Então quando os irmãos chegar aqui, irmão, nós vamos ter um tempo maravilhoso, vai ser 500. Vai ser uma coisa gloriosa. E mesmo assim, mano, nós vamos poder olhar um pouco. Irmão, Jesus está prestes para vir, mas ele não veio ainda, porque essa aqui é a segunda parte. E os irmãos que morreram em Cristo estão aparecendo para nós agora. Meu Deus, está maravilhoso, irmão. Olha aqui, eu estou com o corpo glorificado, mas eu quero ver Jesus. Eles vão dizer, espera um pouquinho. A trombeta de Deus tem que soar. Jesus ficou quantos dias, irmão? Com o corpo glorificado na terra, viajando com a velocidade de pensamento. 40 dias, a Bíblia diz. Lá, lê depois Atos capítulo 1. 40 dias Jesus ficou de um lado para o outro, visitando os discípulos. O Paulo diz que ele visitou mais de 500 irmãos. Mas no final desse período, Jesus mostrou um poder novo. No final desse período, Jesus voou. Sabe esse filme que tu vê do Capitão, não, do Batman, não, o outro aquele, o Superman? Irmão, mais ou menos assim, irmão, Jesus parado, Jesus começou a levitar diante deles, irmão. E eles olharam, a Bíblia diz que os olhos deles fitos no céu, enquanto Jesus subia. Então, no final do período da ressurreição, tem um poder novo que chega. Qual é o poder? O poder do voo. Quem é que vai dar o poder do voo? Uma trombeta de Deus. Aleluia! Aqui, irmão, aqui, ó. Vou dizer pra ti, ó. O que tu está recebendo de Deus? Aqui, irmão, o que tu recebe?
batismo com o Espírito Santo, cheio da vida de Deus, tu consegue entender os mistérios de Deus. E esse mistério te dá um regozijo na alma. Sabe, te dá um regozijo, irmão. Tu fica, que nem o irmão Ezequiel estava aqui no quarto, o irmão teve que repreender nós. Que nós estávamos aqui no quartinho, nós estávamos tomando um vinho ali, eu e ele. Só que era o vinho da palavra de Deus. Ele estava meio embriagado, ele disse, irmão, Ricardo, toma um gole disso aqui, tu vai ver, irmão. Cadê? Eu tomei, já fiquei louco com ele ali, irmão. E nós estávamos aqui doidos aqui dentro. Até eu e o irmão de irmão, ri baixo, conversa baixo, porque os irmãos estão fazendo um fiasco já aqui. Mas nós estamos assim mesmo, irmão. Nós estamos tomando um vinho novo. A Bíblia diz, irmão, que o vinho novo traz estímulo. O crente que toma isso, ele é um crente feliz, irmão. Ele é feliz. Tu começa a beber dessas coisas, irmão. Isso começa a te dar uma felicidade, irmão. E aí, irmão, aí tu consegue perdoar. Aí tu consegue, sabe, caminhar uma milha a mais. Aí tu consegue vencer coisas, irmão, que antes tu não conseguia, porque tu não estava bebendo, irmão. O crente tem que ser um bêbado, irmão. Ou bêbado do Espírito, vão cortar, mas olha, Ricardo, meu Deus, incentivando os irmãos a beber. Não, é o vinho novo da palavra de Deus que traz o estímulo para o crente. É isso, irmão. Aí por isso que tu é feliz. Entende? Aí tu entende o que é bem-aventurança. Entende? O que te traz isso, irmão Adilson? É isso aqui, ó. É o alarido. O que é o alarido? É o pão vivo. O que é o pão vivo? Os mistérios de Deus divinamente revelados. É isso. Sem invenção, sem acrescentar e sem tirar, mano, entendeu? Não precisamos inventar nada, não está tudo revelado, a maneira que é lindo. Eu não preciso florear, jogar um confete em cima, não preciso. A maneira que Jesus fez é lindo. É maravilhoso, irmão. Então é isso que o alarido faz com as pessoas. Não precisa ter medo, irmão. Tu mesmo Senhor descerá do céu com o alarido. Não precisa ter medo. Deus está para te trazer um regozijo a mais. Uma porção a mais do Espírito Santo na tua vida. Entende? Para te dar força para tu caminhar, mano. Eu não sei quanto tempo nós temos na terra ainda, irmão. Mas eu sei que o tempo que eu tô aqui, eu quero estar assim, irmão. Assim para pior, entendeu? Também eu quero estar para pior, porque vamos melhorar também, né? Não tem que ficar parado. Não, tô bem hoje, mas eu quero estar melhor. E assim vai. E eu sei que é isso aqui que faz. Agora, esse outro ponto aqui, ó, que é a voz de arcanjo, vai te dar um outro poder, que é o poder que nós estamos esperando. Paulo disse dele, a redenção do nosso corpo. A redenção do corpo, irmão. Nunca mais, irmão. Sabe aquela caixinha de remédio que tem lá? Sabe aquela? Que tem o da pressão alta, tem o da diabetes, tem o... Sabe essa que tu vai pegar e você vai jogar fora? Hoje tu tem que tomar, não seja negligente. Não. Não somos anti-vacina, não somos contra remédio, não. Medicina está aí para ajudar os filhos de Deus. Entende? Mas vai chegar uma hora, irmão, que esse nosso corpo não vai precisar de mais nada desse mundo. Nada. E aí vai ser a redenção completa desse corpo. E aí nós vamos estar aqui na terra ainda. E as nações se matando, todo mundo aí do jeito que estão para pior. E o Lula no poder, o Bolsonaro no poder, essa gente toda aí. E nós, irmão, viajando com a velocidade do pensamento. Deixa eles, vamos conhecer os irmãos da Guatemala, nós vamos conhecer os irmãos da África, nós vamos conhecer todo mundo, irmão. Entende? Só assim, irmão, só assim. E aí, irmão, passou esses 40 dias, aí vai acontecer o quê? A trombeta de Deus. O que é a trombeta de Deus? O que é? Vou ler para ti. Mombrana falando. Olha aqui. Eu vou ler para ti o que a Mombrana disse que é a trombeta de Deus. A voz do arcanjo, ele vai lá para Lázaro. Leia depois a mensagem do arrebatamento. Olha o tempo, irmão. Deixa eu correr aqui. Parei muito tempo na nossa... Aqui não tem como não falar do rápido, não ficar feliz, irmão. Aqui tem como, a gente fica regozijando porque é o rápido, é o nosso dia, irmão. É a nossa mensagem, é o que nós temos que fazer. Mas olha aqui, ó. Mombrana, página 30 da mensagem de arrebatamento, Mombrana começa a falar, olha, fala aqui, eu vou ler o 152. Ele fala assim, ó. Agora, primeira coisa, um toque. Primeira coisa, um alarido, uma voz, uma trombeta. Um alarido, um mensageiro aprontando o povo. Já tivemos isso, irmão? Então essa parte, amém? Cumprida. Amém? Tivemos um mensageiro aprontando o povo. Agora estamos aqui com a sua mensagem. O segundo é a voz da ressurreição. A mesma voz de São João 11:38-44. A voz que chamou Lázaro da sepultura. Então a voz que chamou Lázaro da sepultura
Então tu quer saber como é que é a voz de arcanjo, como é que vai ser? Lázaro. Vai lá. Quem era Lázaro? Lázaro era um amigo de Jesus e amigo íntimo. Jesus amava muito ele. Lembra que Jesus chorou? Jesus ainda não foi naqueles dias ali, ele ficou um tempo. E os irmãos, mas não vai lá ver o amigo dele. Sabe que a história secular conta que Jesus foi morar na casa de Lázaro, Maria e Marta. E foi aí onde eles ficaram tão íntimos. E depois, quando Jesus, conhecendo todas as coisas, sabia o período que ele ia ficar doente. E Jesus, para poder manifestar a sua glória, ele saiu da casa de Lázaro. E Lázaro estava doente, as irmãs mandaram, hoje nós mandaríamos um WhatsApp, né? Jesus, aquele que tu ama, olha lá mesmo, aquele que tu ama está enfermo. E Jesus olhou para os discípulos e disse, não vamos para lá agora, ainda demorou 4 dias ainda para Jesus ir lá. E eles ficaram pensando, meu Deus, ele não vai vir, é que nem nós, irmão, estamos aqui, irmão. 50 anos depois da mensagem veio e o Mombrana foi embora. E nós pensando, meu Deus, mas a ressurreição não acontece nunca. Espera um pouquinho. É que a glória, Deus gosta de uma glória, irmão, a coisa tem que ser bonita. Entende, irmão? Tem que ser gloriosa mesmo, entende? Tem que estar fedendo já. E as pessoas dizem, esses irmãos aí que estão lá, eu acho que vocês vão ser transformados direto. Por isso que as pessoas começam a inventar coisa, irmão. Não, porque a ressurreição já aconteceu, e aí vocês vão só subir e ir embora. Não, irmão. Os mortos em Cristo, esses que tu não acredita que vão levantar, que nem eles não acreditavam que Lázaro ia levantar, vão vir aqui. Nós vamos ver o nosso irmão Valdomiro aqui. Nós vamos ver o pastor Virgílio aqui. Nós vamos ver os irmãos aqui. Irmão, e nós somos loucos, tá bom assim. Tá bom assim. Me deixa assim, tô melhor que quando eu não estava louco. Olha aqui, irmão. Lázaro, então a voz de arcanjo, ressurreição, Lázaro, a reunião da noiva. Então a ressurreição dos mortos, para serem arrebatados com isso. Agora notem, 3 coisas acontecem. O seguinte foi a trombeta, um alarido, uma voz de trombeta. Agora a terceira coisa é uma trombeta. O que sempre na festa das trombetas é o chamado do povo à festa. Haverá no céu uma grande festa. É dessa festa que fala aqui. Da terceira parte do chamamento para a festa. O que é isso? É um trombeteiro. O que ele vai fazer? Esse trombeteiro vai soar essa trombeta e ele vai dizer depois que nós vamos estar com o corpo glorificado, sabe? E aí esse trombeteiro vai aparecer diante de todos eles, dizer, irmãos, agora está na hora de nós nos encontrar com Jesus nos ares. E essa vai ser a trombeta. E aí Jesus vai nos levar para a festa no céu. A Bíblia não diz que nós nos encontraremos nos ares. Deixa eu ler o versículo lá, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, verso 17. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então o trombeteiro vai tocar no momento certo, depois da voz de arcanjo, depois que nossos irmãos, depois que nós estivermos transformados, depois que nossos irmãos estiverem aqui já, que vieram para cá através da voz de arcanjo, aí o trombeteiro toca a trombeta, irmãos Ezequias. Para quê? Para nós se encontrar com Jesus nos ares. E assim, diz a Bíblia, estaremos para sempre com o Senhor. É maravilhoso essa Bíblia, não é? Jesus, eu te amo, Senhor. Meu Deus. Então tu teve 3 coisas, irmão. Deixa eu só ler esse aqui. Para te mostrar a diferença, né? Olha aqui, irmão. Meu Deus, tanta coisa para ler, ó. Mas Deus sabe. Olha aqui, ó. Mensagem Evangelismo do Tempo do Fim, Mombrana fala isso. Parágrafo 45, ele diz isso aqui, ó. Alguma coisa, hoje, se você vê as suas obras, falando de Jesus, suas, um S em letra maiúscula. Agora, nós temos visto e testemunhado a aparição do Senhor. Agora lembre-se, aparição e vinda são 2 coisas diferentes. Olha que lindo. Olha que lindo, irmão Ezequias. Aparecer, então vir. Agora é a aparição. Eu vi o religioso, irmão. Ele se colocou comigo, mas eu creio na mensagem. Olha aqui, ó. Irmão, isso aqui, ó. Olha aqui, irmão. Isso aqui. Pode botar na tua Bíblia lá. A aparição.
Agora é a aparição. Alarido, aparição. Voz de arcanjo, ainda estamos na aparição. Ainda estamos. Câmara de Deus, ainda estamos na aparição. Por quê? Porque nós vamos se encontrar com quem? Com o nosso Senhor Jesus. Aí sim, irmão. Fisicamente. Fisicamente. Hoje, na forma do Espírito. Hoje ele está aqui na forma da mensagem, na forma da palavra, na forma do Espírito. Se manifestou através de um profeta. Está se manifestando através da sua palavra hoje. Da forma do Espírito. Mas um dia não será só na forma do Espírito. Não, irmão. Um céu sem Jesus físico para mim não tem graça. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu quero ver Jesus, o homem que foi crucificado por mim. E a Bíblia me prometeu isso aí, irmão. Então eu quero isso aí. Eu quero. E ele tem as mãos furadas ainda. Ele vai, irmão, depois disso, tudo isso que eu falei, depois disso, depois da grande tribulação, ele vai aparecer com as mãos furadas para os judeus. E os judeus vão olhar para ele e dizer: mas que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai dizer assim: eu fui ferido na casa dos meus amigos. E aí a Bíblia diz que as 12 tribos vão, cada um para sua casa, chorar amargamente, porque eles vão descobrir, irmão, foi nós que crucificamos o Rei da Glória. E Jesus vai dizer para ele: não, mas fica tranquilo. Que nem José, irmão. Lembra de José? Já ficou ali, irmão. E os irmãos dele ali: não, e agora? Nós vamos ser presos, agora. Ah, eles vão matar nós. E aí José, quando ele se revelou para eles, quando eles trouxeram Benjamim, né? E aí quando José olhou Benjamim, José não conseguia mais se conter. E aí José, quando ele viu Benjamim, ele disse: ah, irmão, sou eu, irmão. Nosso pai ainda é vivo? Meu. E eles olharam: José! E aí eles disseram assim: ó, agora nós vamos morrer. E José disse: não, irmão, não. Deus me trouxe para essa terra aqui para trazer vida. Se não fosse eu e as visões que Deus me deu, estava todo mundo morto, irmão. Aí Deus me trouxe para cá para trazer vida. Eu perdoo vocês, não tem problema. Aí abraçou os irmãos dele. O que Jesus fará? Jesus é um tipo de José, meu irmão. E os 144 mil é Benjamim. Então já voltaram para a terra os avôs de Benjamim, os pais de Benjamim. E Benjamim está nascendo lá, que é os 144 mil. E daqui a pouquinho, quando tiver todos eles lá, irmão, aí, irmão, Deus não tratar mais com nós, vai tratar com eles. Porque Deus vai aparecer para eles, assim como Ele tem aparecido para nós. Porque Ele tem os seus irmãos, irmão. Lembra que ele casou, irmão? A esposa de José, ela era uma judia ou gentia? Gentia. Ele casou com uma egípcia. Quem somos nós, gentios ou judeus? Gentios. Então o casamento acontece antes dele se revelar com os irmãos. Então nós estamos indo para onde? Para o casamento? Porque essa festa, o que é, irmão, disso? Essa festa que vai vir aqui na trombeta de Deus. Essa festa é a festa do casamento. Já pensou um casamento sem festa? É chato, irmão. Não, casamento é uma hora alegre, um tempo bom. Não tem que ter festa. E Jesus também, irmão. Jesus tem festa. Então vai ter a festa lá. A ceia das bodas do Cordeiro nada mais é que a ceia de casamento do Cordeiro. Aleluia! Nós vamos casar com ele nos ares. Vai ter esse trombeteiro aqui, irmão. Vai fazer o casamento no ar. A verdade é essa. Esse trombeteiro faz o casamento nos ares. Ali a gente casa com Jesus. Aí Jesus, agora nós vamos para a ceia do casamento agora. Aí vai chegar lá, irmão, vai ter uma mesa, irmão, que vai atravessar o Brasil assim, irmão. De tão grande. Tem a tua cadeira, tem o teu prato, tem o teu garfo. Tudo teu, ele vai estar o teu nome ainda assim, ó. Irmão Ricardo. Aqui, ó. Ninguém pode pegar o que é teu. Entendeu? Não é chegar lá e a bagunça. Não, não, não. Vai ter os querubins, os serafins e os anjos para nos servir lá. Vai ser assim os garçons da festa de Jesus, irmão. Olha essa coisa linda, irmão. E aí daqui a pouquinho tu vai começar a chorar de alegria. Tu vai pensar: meu Deus, eu não sou digno de estar aqui. Jesus vai aparecer do teu lado, irmão, e vai enxugar a tua lágrima. Eu sei, tu não é digno, mas eu paguei o preço. Eu amo Jesus, irmão. Esse Jesus é maravilhoso, meu irmão. Vamos ficar em pé, irmão. Vamos ficar em pé. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena se esforçar por essa mensagem. Vale a pena correr. Vale a pena pagar o preço. Não é fácil, meu irmão. Fácil não é. Mas ninguém disse que seria fácil, né?
Mas agora, não é fácil, mas é recompensador. Entende, irmão? Tem um prêmio no final disso, entende? Então tu vai, aqui tu vai sofrer bastante, não vai ser fácil, não vai mesmo. Entende? Irmão, como o Mombrana diz, Deus não prometeu de nos livrar de todo problema. Não, mas Ele disse que Ele estaria conosco. Então tu consegue superar. Tu consegue vencer, irmão. Tu consegue... Às vezes tu apanha, irmão. E não é fácil. Às vezes a gente apanha do diabo mesmo. Às vezes a gente perde, irmão. A verdade é essa. Não é que a gente vence toda hora, irmão. De vez em quando eu tô numa matunda. Mas tá bom, irmão. Tá bom. Eu não preciso me entregar. Me matar ele não consegue. Ele não conseguiu matar Jó. Então ele também não pode me matar. Mas pode me deixar naquela condição feia ali. Mas Jó levantou daquela condição. Olha só, meu Redentor vive. Então o meu Redentor também vive. O teu Redentor vive. Não vai ser fácil, mas também tu vai ver, irmão, no final, quando chegar essas coisas aí, irmão, aí vocês vão dizer, devia ter feito mais, devia ter corrido mais, devia ter pregado mais, devia ter lido a Bíblia mais, devia ter orado mais. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Que as pessoas morrem aí, irmão, por ouro, por prata, por dinheiro, por mansão. Olha, irmão, até as ruas da nossa cidade futura vai ser de ouro. Tu acha que eu estou preocupado com ouro aqui? Eu não. Só o necessário para viver está bom demais. Aleluia! Só isso, mano, Jesus. Porque imagina o nosso pai, o ouro para ele é a cidade. A cidade tem 12 fundamentos, uma pérola de um jeito, uma ametista e rubi. Então dinheiro não é problema lá para o nosso pai. Não é problema. Mas Ele quer a nossa vida, né? Que a gente entregue tudo que nós temos no altar, né? Vamos orar, meu irmão. Dê a mão pro seu irmão. Vamos orar de mãos dadas. Aproveitar que passou a pandemia, agora a gente pode apertar as mãos. Senhor Jesus, ó Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos trazer na Tua casa, Pai. Aleluia! Ó Pai, nós investigamos essas coisas hoje, Pai. Nós vimos quão maravilhoso Tu és, Pai. Quão bom Tu és, Pai, em prometer essas coisas na Bíblia e tá mostrando cada uma dessas coisas para nós, Pai. Ó, Pai, eu não merecia ver essas coisas, Pai, mas hoje o Senhor disse que esconderia dos sábios entendidos e revelaria aos pequeninos, Pai. Ó, Pai, nós cremos que é isso que o Senhor está fazendo aqui por nós hoje, Pai. E o Senhor tem feito em vários dias também, Senhor. Ó, o Senhor não tem nos desamparado, Senhor. O Senhor tem nos deixado com esse vinho novo, com esse azeite, Pai. Pai, obrigado por isso, Senhor. O Senhor lembrou de nós, Pai, nós somos tão gratos por isso, Senhor. O Senhor abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Ajuda cada um dos meus irmãos que entrou por essa porta, Pai. Ó, Pai, nos dê um regozijo na alma, Pai. Na alma, Senhor, que nós te pedimos, Pai. Ó, Pai, ajuda cada um dos Teus filhos, eu peço, Pai. No nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Irmãos, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Irmão Ezequias. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar